Bom dia, pessoal do nono ano. Nós vamos começar, Vamos começar a aula de hoje. Para quem não me conhece ainda, quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o professor Cícero, professor de História. E nós vamos começar com um tema bastante relevante, bastante pertinente àquela proposta de vídeo que eu indiquei para vocês, aquele filme, o filme A Onda. Então nós vamos aqui, com o tema proposto para essa unidade, nós vamos estudar na aula de hoje, Brasil, uma experiência democrática. Agora aí, antes de começar o assunto, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa para saber quantas formas de governo existem, Quantas formas de governo existem? Aqui nós temos uma forma de governo, que é a democracia, Democracia. Democracia. Demo vem de povo e cracia, forma de governo. Palavra grega, que significa isso. Temos também a ditadura. Ditadura. Ou oligarquia, Temos também a monarquia. Temos também o imperialismo. Será que só tem essas quatro? Quantas são? Então, vai ficar uma pesquisa aí para vocês me devolverem. Quantas são as formas de governo? Quantas são as formas de governo? E como elas são, como elas se comportam? Seria mais ou menos uma atividade para vocês me entregarem com pelo menos 2 dias daqui para frente. Daqui a 2 dias. Pode ser? Então, eu não estou dizendo que só existem essas 4, mas existem outras. Pesquisa no Google, pesquisa no livro de História, pesquisa no livro de Política, para saber quantas são as formas de governo que nós temos, tá certo? Então, naquele vídeo que vocês assistiram, vocês perceberam que existia uma anarquia, algo parecido também com ditadura, Ditadura. O que é uma ditadura? É uma ideia ultranacionalista, Ultranacionalista, e que quem discorda do ponto de vista do governo geral é punido. Temos como exemplo, quem discorda é punido. Temos como exemplo a China. A China, a Coreia do Norte, do governo central, é punido. Por que não dizer que lá na China, na Coreia do Norte se vive uma ditadura? Porque quem discordar das ideias que o líder deles lá é o Jin Wong,
alguma coisa assim, é punido ou é colocado para fora, ou ninguém sabe o que acontece lá, a internet é controlada, não é? Os meios de comunicação não tem liberdade de imprensa, não tem cientistas, ele só faz aquilo que o governo quer. Então o ultranacionalismo ali entrando forte. Isso até certo ponto é bom, mas de uma maneira exagerada é ruim, porque prejudica outros aspectos do país e da nação também, tá certo? Então nós vamos lá para o governo Dutra. Como foi o governo Dutra? Ele foi um cara que foi vencedor das eleições de 1945. General Eurico Gaspar Dutra. Ali, esse acontecimento, né, do governo Dutra coincidiu com o tempo da Guerra Fria. Com o início da Guerra Fria. Então, Dutra optou-se por aliar aos Estados Unidos, por isso rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e, com a aprovação do poder legislativo, cassou o registro do Partido Comunista do Brasil e os mandatos dos políticos eleitos por esse partido, como o renomado escritor Jorge Amado, que tinha ali uma relação com esse partido comunista. Então, em 1946, houve-se uma Constituição, criou-se uma Constituição, não é? A Constituição de 1946, que definia o Brasil como uma república. Constituição de 1946 definia o Brasil como uma república federativa presidencialista. Ou seja, era uma república, tinha-se direitos, tinha-se deveres, mas o presidente era, de certa forma, quem dava as ordens ali, dava o norte da coisa. E aí, definia também que haveria no Brasil uma garantia de ampla liberdade de pensamento, de expressões e de associação. Concedia a grande autonomia a cada um dos três poderes, permitia direito ao voto de brasileiros maiores de 18 anos de ambos os sexos, mas mantinha restrição aos analfabetos. Veja bem, no ano de 1946, os analfabetos não poderiam votar, que correspondia mais da metade da população dos brasileiros. Aí também tinha outras coisas que garantia aos trabalhadores o direito de greve, mas proibia a greve em atividades essenciais como transporte, saúde, segurança, etc. Então,
Beleza, passou-se o governo Dutra. A grande marca desse governo foi essa Constituição, né? Para se fazer uma Constituição é preciso ter uma série de fatores que favoreçam que haja essa Constituição, essa criação de leis, não é? Mas, de fato, houve no governo Dutra essa Constituição. Então, passou-se o governo Dutra às eleições de 1950. Eleições de 1950. Quem disputa essa eleição? Então, quem disputa essa eleição? Getúlio Vargas e também, cadê aqui? Coincidentemente, com as eleições de 1950, houve a estreia da televisão no Brasil. Antes não existia televisão no Brasil, né? Então, em 1950 chegava a televisão, e com a chegada da televisão, consequentemente, né, os partidos políticos fizeram campanha utilizando-se desse meio para divulgar seus ideais, os propósitos dos seus partidos, né? Então, Getúlio Vargas, ele ganha a eleição, é eleito presidente, e uma das características do governo Vargas era o trabalhismo, como eu posso dizer assim para vocês, né? Ele tinha uma grande ideologia nacionalista, né? O petróleo é nosso, para desenvolvimento das indústrias de base aqui no Brasil, desenvolvimento de obras de infraestrutura para o país, não é? O que mais? Ele foi no período em que foi criada a Petrobras, né, que hoje não sei se vocês conhecem, mas é a indústria do petróleo brasileira. Hoje não é mais 100% brasileira, mas foi criada nesse período. Ela era 100% nacional, e aí depois o tempo foi vendida a metade, e aí tornou-se privada, né, com a ideia do Getúlio Vargas. Ele tinha uma ideia nacionalista, estatal, né? É como se fosse, nos tempos de hoje, o Lula, né? Os ideais ali eram muito parecidos, a forma de pensar é muito parecida. Por isso que ele foi acusado, Getúlio Vargas, de associação com o governo de associação com os partidos comunistas, né? E por defender essas pautas sociais. Então, ele era muito querido ali no meio dos trabalhadores,
ele fazia o quê? Carreatas no meio das pessoas, estava sempre ali, era muito popular, né? Então, no segundo governo Vargas, a rivalidade entre os nacionalistas e os liberais se intensificou devido à questão do petróleo. Os nacionalistas, né, liderados por Vargas, propunham que a exploração do refino do petróleo fosse feita pela indústria brasileira. Já os liberais, encabeçados pela UDN, União Democrática Nacional, eram favoráveis a que fosse feito pelas empresas estrangeiras que já atuavam no Brasil, como Exxon, Texaco e Shell. Então, nós já percebemos aí esse embate entre esquerda e direita, os nacionalistas e os liberais. Os liberais, eles têm mais em mente ali o capital como o norte de seu pensamento, o capital, o dinheiro como o norte de seu pensamento. Nós vamos vender esse trabalho para as indústrias estrangeiras que operam no Brasil e com isso nós vamos ganhar dinheiro. Já os nacionalistas, liderados por Getúlio Vargas, né, defendia que o petróleo fosse extraído e fosse explorado unicamente pela máquina, pela empresa, pela indústria que o país já tinha, pelas ferramentas que o país já tinha, né? Dá para a gente fazer uma comparação hoje com o que aconteceu com o pré-sal. Quem já ouviu falar de pré-sal? O pré-sal foi uma fonte de petróleo que foi descoberta na Bacia de Santos, lá no sudeste do país, e que foi vendida, né? A exploração desse pré-sal foi vendida para empresas estrangeiras, né? Os liberais aqui, né, ganharam, os nacionalistas não, né? Então, foi na época agora eu não me recordo exatamente em que época foi que houve essa discussão, em que houve mas isso tudo foi votado na Câmara, né? Na Câmara, aprovado por presidentes, enfim, na época do Temer, se eu não me engano. O pré-sal foi liberado para empresas estrangeiras explorarem. E com isso, o dinheiro vem para o Tesouro Nacional, né? Vem para o cofre do país. Mas nem sempre isso é tão vantajoso. Por quê? Porque poderia-se extrair o petróleo e já vender o petróleo, os petróleos e seus derivados, de uma maneira já polida, de uma maneira já final, o produto finalizado. E aqui não, a gente está vendendo, está pagando para pegar o petróleo e depois comprar os derivados dele de volta. Então não é tão vantajoso, segundo essa ótica aí. Então o governo Vargas, a gente precisa ter em mente assim, que foi um governo marcado justamente por essa ideia nacionalista. Então, tanto que ele trabalhou por essa ideologia que o que aconteceu? Houve o quê? Houve houveram greves, não é? Houveram greves pedindo aumento do salário, porque as coisas haviam subido, enfim, né? O preço das coisas haviam subido e os trabalhadores não estavam muito satisfeitos com
com o que ganhavam, né, nas indústrias, enfim. E o que houve para contornar essa situação, não é? Para contornar essas greves? Getúlio Vargas define o quê? 100% de aumento do salário mínimo para aquela população de trabalhadores naquela época. Então, tentando agradar o povo. Mas como a perseguição ao governo e à ideologia de Vargas era tão grande, não é? Os liberais, ele não conseguiu, digamos assim, não conseguiu sair da presidência ou deixar a presidência de uma maneira bonita, como podemos dizer, de uma maneira esplendorosa. Mas qual foi a saída que ele encontrou para vencer a perseguição que ele sofria dos liberais, não é? Ele suicidou-se com um tiro no peito, para dizer assim que o cadáver dele estava caindo sobre aqueles que o perseguiam, né? Então isso marca aí o governo de Getúlio Vargas. Então, naquela época, os grandes meios de comunicação, como o jornal Estado de São Paulo, o Globo do Rio de Janeiro, acharam que o presidente Vargas, juntamente com Carlos Lacerda, defendiam o golpe militar e pediam os generais que derrubassem Getúlio para pôr um fim ao Mar de Lama. No 22 de agosto, a aeronáutica, os oficiais da aeronáutica fazem um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. No dia seguinte, os generais do exército fizeram a mesma exigência. Sob forte pressão, Vargas escreveu uma carta ao povo e em seguida matou-se com um tiro no coração. Olha só, foi isso que aconteceu com o governo de Vargas. Mas foi um governo muito bom para o povo, foi um governo onde houve grandes conquistas sociais, como, por exemplo, a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, que garante os direitos e os deveres dos trabalhadores. Foi nessa época também que aconteceu, que se desenvolveu esse documento. Então, se vocês quiserem pesquisar o que é a CLT, vão encontrar na internet. É só fazer uma pesquisa e vai trazendo aqui para mim, que vão ganhar ponto, tá certo?